Boa noite, estamos ao vivo? Então, vamos começar mais um Curtinhas. Vamos começar com uma música hoje. De Deus que pulsa em nós, caminhamos juntos, nunca estamos sós. Desejos passageiros, lutas tão reais. Porque é tão difícil deixar o que ficou pra trás. Vamos impulsionar a nossa fé, nos libertar, fazer florir os sentimentos e amar, contagiar o mundo em transformação, reacender a alegria no coração, semeadores de esperança. O futuro começa aqui. Somos pequenos, mas capazes de evoluir. Você é perfeito, veio do jeito certo para construir. Chegou a hora de agir. Tudo que nós precisamos está aqui, neste mundo que escolhemos viver e progredir. Frente à grandeza da existência só cabe a gratidão. Não cabe a exigência, a força está em nossas mãos. Vamos impulsionar a nossa fé, nos libertar, fazer florir bons sentimentos e amar. Boa noite. Contagiar o mundo em transformação, reacender a alegria. Semeadores de esperança, o futuro começa Aqui. Aí, Bruno. E aí, Luiz, beleza? E aí, seja bem-vindo, cara. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Bom te rever, mesmo que virtualmente. Realmente. Que bom. Faz tempo que a gente se vê, é verdade. Ah, desde MS, né? É verdade, verdade. Desde MS. E por falar em MS, a música que Semeador de Esperança. Dores de esperança, o futuro começa aqui. Somos pequenos, mas capazes de Capazes de evoluir. Você é perfeito, veio Veio do jeito certo para construir. Chegou a hora de agir.
Chegou a hora de agir. Acabou. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Curtinhas do Bem da CEJAP. Muito obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente hoje. O Bruno Cabral, ele é trabalhador do Grupo Espírita Allan Kardec, lá de Guarapari, e também um querido amigo meu do EMS, que nós estamos aqui conversando, né? E por falar nisso, essa música que acabou de tocar chama-se Semeadores de Esperança, e foi a música tema do 34º EMS, Encontro de Mocidade Espíritas do Espírito Santo, que aconteceu em 2014, em homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E por que estamos falando de esperança? Por que colocamos essa música? Porque a esperança é o tema da nossa conversa de hoje. Então, para começar a nossa conversa, a gente vai ler na lição do livro Vida Feliz e depois a gente começa a conversar, Bruno. Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Como de costume, livro Vida Feliz, psicografia de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Essa é a fala da mentora espiritual Joana de Ângeles. E Bruno, apesar desse livro ter sido publicado em 1992, eu me vi hoje nessa leitura. Não é? Perfeitamente, Cleiton, perfeitamente. Antes de mais nada, eu quero te agradecer o convite por participar dessa Cortinas do Bem. Muito interessante a iniciativa. E esse texto, sim, ele vem muito a calhar realmente nos dias de hoje, porque a gente tem visto muitos confundirem esperança com um otimismo barato. E não é a questão, né? Não é a questão, vamos fingir que não tem nada acontecendo, vamos só olhar as coisas boas e deixar os problemas. Esperança não é isso. A esperança vem para renovar a nossa fé, como bem disse a mentora, né, Joana de Ângeles. Exatamente, durante o testemunho e a solidão. São as duas coisas que a gente está vivendo aqui, né? Por um lado, estamos todos isolados dentro de casa, e por outro, estamos passando por crises na saúde, na política, em diversas crises diferentes. Então, está somando justamente essas duas situações que ela descreve, que a gente precisa da esperança. É isso, a esperança é o que vai renovar nossas forças justamente para passar por tudo isso, mas passando com dignidade de um filho de Deus, não tapando os olhos, né? Não virando a cara para não ver, não, é encarando, né? Vamos dar as mãos, vamos fazer pelo próximo, por nós, né? Vamos cuidar uns dos outros. E porque tem não só a Joana de Ângeles, né? E ela, por vida própria, em várias de suas encarnações, né? Ela tem autoridade moral muito grande para falar isso, principalmente como Joana de Cusa, né? Que vai nos contar no livro Boa Nova. Aliás, a primeira reencarnação que se tem notícia, né? Dentro da literatura espírita, né? Dentro do livro Boa Nova tem um capítulo que fala quando ela é martirizada no circo romano, junto a seu filho, né? E ela pede para o seu filho esperar em Deus, né? Confiar que aquilo ali, aquele sofrimento, aquela aflição iria passar, mas ela foi com dignidade. Ela não foi, né, virando a cara. E depois também, como Soror Angélica de Jesus, já no Brasil, né? Ela dá outro testemunho, né, de sacrifício para salvar outras freiras durante a contra-revolução se eu não me engano, não me lembro agora se foi da independência do Brasil ou se foi da proclamação da República, eu acho que foi da independência. Que, assim, foi de forma pacífica, mas teve alguns conflitos em alguns lugarzinhos, né? Não foi também? Sim. E aí a Joana de Ângeles também deu esse testemunho de esperança. Sim, eu lembro. A história é muito bonita lá no convento dela, né?
ficava, que invadiram, muito bonito mesmo. Só que, Bruno, você está falando aí de vários relatos, né? Citou outros livros de Joana de Ângeles. A literatura espírita fala vários livros espíritas falam da importância da esperança, né? A começar com a obra básica. Sim, perfeitamente. Logo no Livro dos Espíritos, né, na questão 922, eu até abri aqui no computador, só para a gente... Pode ler rapidinho? Pode, com vontade, claro. Porque Allan Kardec pergunta assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que é necessário para que todos os homens possam ser felizes? E aí os espíritos respondem assim, de forma muito sutil, muito resumida, na questão 922. A resposta é a seguinte: com relação à vida material, felicidade na vida material, nós encarnados aqui na Terra. Sim. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro com relação à vida moral. Então, com relação à vida material, posse do necessário, e com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. A fé no futuro que nos remete à esperança. É a fé no futuro que vai nos dar a perseverança, a fé, a força para poder enfrentar as dificuldades do presente e saber que há algo melhor lá na frente, né? Confiar, na verdade, que há algo melhor lá na frente. Exatamente. Então já temos aí uma outra virtude que a esperança puxa junto, né? A mentora falou no capítulo aqui da coragem e agora os espíritos falam da felicidade, né? A felicidade aqui na Terra enquanto a vida moral. Tem também, em relação às características do homem de bem, que os espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, também algumas características relacionadas à esperança, não tem, Bruno? Tem, perfeitamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, e depois eu vi também pelo índice, né, que no próprio Livro dos Espíritos também cita, né, os caracteres do homem de bem, e o homem de bem, entre vários caracteres, é aquele homem que é o esperançoso, né, que consegue difundir a esperança, difundir o que os primeiros evangelistas vão chamar de boas novas, né, que são as boas notícias. São as boas notícias que vão nos encher de esperança. Então, uma das funções, uma das coisas que o homem de bem pode e deve fazer é espalhar, né, difundir boas notícias, né, e só consegue fazer isso, a gente só consegue levar boas notícias, Luiz, quando o nosso coração tem esperança. Quando o nosso coração está desanimado, está fragilizado, né, é difícil você conseguir contagiar alguém com algum alento, com alguma esperança. Então, por isso a importância, né, desse sentimento. Mas, mais uma vez... desculpa, Luiz. Não, perdão. Pode, mais uma vez, pode falar. Mais uma vez eu gostaria de salientar, porque eu vi que algumas pessoas entraram no decorrer já da nossa conversa, repetir novamente que esperança não é otimismo barato. Tá? Não é aquela coisa de, não vamos falar de coisas ruins, vamos falar só de coisas boas. Não. Vamos entender as coisas ruins, por que estão acontecendo, e tentar vislumbrar uma coisa boa lá na frente. Mas para isso nós precisamos encarar os problemas presentes. Né? Não é fechar os olhos e falar, não, gente, vamos só falar de coisas boas, né? Vamos esquecer o negócio de pandemia. Não tem como esquecer. Vamos enfrentar. Né? Vamos se readaptar. Né? Vamos fazer o que tiver que fazer para poder ter dignidade de falar, nossa, nós passamos por isso. Né? Como aquela tempestade lá na MS em 2017. Essa tempestade, realmente. Olha, a gente precisou de muita esperança naquele dia. Mas, Bruno, olha a sintonia. Quando a gente foi falar ao mesmo tempo, eu ia falar exatamente isso também. Relembrar essa fala sua do começo, porque a esperança, ela exige ação. Ela está relacionada com ação. Vide, por exemplo, a oração de São Francisco, quando ele fala onde houver desespero, que eu leve a esperança, ou seja, eu devo levar a esperança. Também relacionando aí com os caracteres do homem de bem que a gente acabou de falar.
Então, gente, esperança está relacionado com ação, não com ficar parado e negar o que está acontecendo. Eu preciso enxergar que o desespero está acontecendo para eu ir lá e levar a esperança. Isso, e você observou muito bem, Luiz, porque nessa prece do São Francisco de Assis, ele coloca a esperança como o contrário, né, como o antônimo do desespero. Né? E a esperança, então, para você ter esperança, você também precisa de algo que é muito difícil da gente conseguir, mas é de serenidade. Né? Então, onde tiver desespero, você só consegue levar a esperança com serenidade, com consciência, né? Do que você está fazendo, do que você pretende fazer, e para poder combater o desespero. Né? O desespero é quando você se sente abandonado. E, na verdade, não é isso. Né? Você ter esperança é saber que mesmo na lama tem alguém por você. Ninguém te esqueceu. Né? Aliás, São Francisco de Assis tem um conto interessante dele. Posso falar rapidinho, assim, 2 minutos? Pode, claro. Pode. Era uma noite de inverno, né? Muito frio. Né? E ele vivia nas regiões da Itália, na Úmbria, né? Onde fazia muito frio. E aí, certa noite, eles estavam viajando a pé, ele e mais um discípulo, e eles estavam sem abrigo. E aí eles foram de porta em porta pedir abrigo. E aí ele falava para as pessoas das casas de onde ele batia que ele era o Francisco de Assis, e as pessoas não acreditavam. Falaram, isso é mentira, não é o Francisco de Assis, né? Até que eles chegaram na última casa, bateu na porta, falou, aqui é o Francisco de Assis. Não acreditaram, fecharam a porta na cara deles, e aí o discípulo, nosso Deus, e agora? A gente vai morrer de frio. Todo mundo fechou a porta para a gente, e aí o Francisco de Assis falou assim, não, agora que todo mundo nos negou dar a mão, agora que eu tenho certeza absoluta que nós estamos nas mãos de Deus. E aí, mais adiante, eles encontraram um abrigo, uma casa abandonada, e conseguiram se proteger do frio. Né? Então, é na hora, às vezes, do nosso maior desespero, da nossa maior dificuldade, quando a gente tem esperança, porque a gente sabe que quando todo mundo virou as costas para a gente, Deus está nos carregando. Exatamente, isso tem tudo a ver também com o livro Paulo Estevão, né, que conta a história de Paulo de Tarso, que ele chegou no momento, assim, no fundo do poço, no fundo do poço, e ele sonha, né, em desdobramento. Abigail aparece para ele e dá uma recomendação maravilhosa para ele com 4 palavrinhas, né, Bruno? Conta aí um pouquinho. Isso aí. Ama, trabalha, espera, perdoa. E nesse diálogo deles, olha que legal. Eu estava relendo essa parte do livro, né, para a gente poder conversar hoje. E antes da Abigail falar espera, porque, assim, só para situar, nem todos leram o livro, mas só para situar, a Abigail não fala os 4 de vez, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. Não é assim. No diálogo, o Paulo faz uma colocação, relata um problema, e aí ela dá uma solução. Primeiro ama, depois ele relata outro problema, e no espera, ele relata o seguinte, que ele passou 1000 dias no deserto, e no deserto ele sozinho, estava tudo certo, ele se achava o homem mais forte do mundo, poderia encarar qualquer coisa. Mas quando ele sai do insulamento e vai ter contato com os outros, ele vê o tamanho do problema. E o quão forte ele precisava ser. E nisso ele estava sentindo muito desânimo, né? E aí ele pergunta para Abigail, que providências adotar contra o desânimo destruidor? O desânimo. Qual é o remédio para o desânimo? A Abigail fala, esperança. É o remédio para o desânimo. Sim. E aí o Emmanuel, ele narra assim, disse ela ainda, espera, né, ela fala, disse ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, extremamente de caprichos pessoais. Então, olha que legal, o que Emmanuel traz para a gente é o espera, porque nós precisamos estar preparados, Luiz, para atender ao programa divino. O tempo não é nosso. Não. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então, essa esperança é de saber esperar no tempo dele.
É. E aí talvez alguém possa estar se perguntando assim, mas como é que a gente vai saber qual é o tempo de Deus? Não tem como saber. Não tem. O próprio Cristo, Luiz, ele fala, né? Daquele dia e hora, nem eu, nem os anjos do céu sabem, só o Pai. Exatamente, exatamente. E por falar em tempo, Bruno, aqui é um Curtinhas do Bem, né? Bem curtinho mesmo, nosso tempo já esgotou. Eu agradeço muito de coração a sua participação e abro para você dar uma palavra final de despedida e uma mensagem. Mais uma vez eu quero agradecer, né? Eu peço aí desculpa caso eu tenha falado demais, é porque a gente se empolga no assunto, né? E vai puxando um monte de coisa, um monte de referência e vai se empolgando. Então, eu quero agradecer a você, Luiz, quero agradecer a todos que acompanharam a gente aqui nessa Curtinhas e que se precisar de uma outra oportunidade, eu estou à disposição, certo? Isso aí, com certeza entraremos em contato. Então, pessoal, mais uma vez obrigado, Bruno. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui na live, no Curtinhas do Bem. Sexta-feira estaremos aqui novamente reunidos. Vou estar entrevistando a Renata Alves, lá de Alegre, ok? E estudando mais uma lição do livro Vida Feliz. Então, agradeço a presença de todos e boa noite, pessoal. Boa noite.